ou lá no nono. Professor, é a primeira aula que eu estou gravando com vocês, né? O que eu verifiquei? Que muitos alunos estavam com bastante dificuldade, né, em só ler o material para resolver as questões. Então o professor está a cada dia, né, agora online, tentando melhorar, né? E a partir de agora o professor vai tentar estar sempre trazendo videozinhos para facilitar mais o entendimento de vocês, né? Então, na aula 5, né, nós vamos ver a tabela periódica, certo? O que eu quero de vocês? Que os conteúdos vocês organizem no caderno de vocês, né? Que vocês imprimam uma tabela periódica e coloquem no caderno de vocês. Nós já temos 3 notas, certo? Nono 3. Então, 3 notas que vocês me deram ali na devolutiva do Google Classroom. Tem alunos que estão me devendo algumas notas, né, que não me entregaram nada ainda. Eu quero essa semana ou na outra semana estar indo na escola também pegar atividades daqueles alunos que estão sem internet, né, que estão indo buscar atividades na escola. Mas de qualquer forma, o que eu quero? Que vocês deixem os cadernos organizados, os cadernos arrumados, né? Voltem nas nossas aulas, aos conteúdos que o professor já passou, que estão no arquivo de vocês ali no Google Classroom. Abram eles, coloquem o título, o nome, né, a data, coloquem tudo organizado no caderno de vocês, porque posteriormente a gente vai estar cobrando esses conteúdos, certo? Então, a tabela periódica, tudo começou há muito tempo atrás, né? Um cientista, um químico chamado Demetrio Ivanovich Mendeleev. Então é ele que começou a fazer toda a organização dos elementos na tabela periódica. E com o passar do tempo, foi surgindo novos elementos, né? Foram sendo descobertos novos elementos, e os outros químicos foram contribuindo, né, para o ajuste da tabela periódica. Então é uma tabela que organiza todos os elementos químicos, né? E o que eu quero que vocês entendam? Que eles não são colocados numa tabela periódica de qualquer maneira, tá? Cada elemento químico ele tem um propósito para estar aonde ele está, né? Existem elementos que estão amarelinhos, que têm uma característica, outros elementos já estão em rosa, pertencem à família B, enfim, assim sucessivamente a gente vai ver ao longo das aulas, certo? Então, a tabela periódica, ela não foi de um dia para a noite, né? Onde o cientista simplesmente instalou o dedo e colocou todos os elementos aqui. Foram muitos estudos para colocar cada elemento na sua posição, estudando suas características, certo? Bom, então a gente vai começar com um elemento aleatório que eu peguei, que é o lítio, né? O lítio aqui, para a gente entender o que significa esses dados que tem dentro do lítio. Tá? Depois a gente pode pegar o níquel, o carbono, o oxigênio, enfim, todos os outros elementos, né, da tabela periódica. Bom, pegando o lítio, eu passo ele para cá para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, pessoal. Bom, o que significa? Então, numa tabela periódica, por exemplo, na minha, existe uma legenda, certo? Então, vocês vão observar o seguinte. Nós temos ali, ó, o nome, né? O lítio, o Li, o 3, o 2, 1, 6,94 e 0,53. O que significa tudo isso? Então vamos lá. Bom, no ladinho nós sempre vamos ter o nome do elemento, né? Caso é lítio. No lado do lítio nós temos o Li. Então o que significa o Li? O Li seria o símbolo do elemento. Certo? O símbolo do elemento. Nós temos
o número 3. O que significa esse número 3? Seria o número atômico. Então vamos relembrar. Lembra que o professor falou no começo do vídeo que vocês têm que estar voltando nas aulas lá presenciais que a gente já viu. Então vamos lembrar o que é um átomo. Átomo é um constituinte da matéria, tudo, né? No nosso universo é formado por átomos, certo? Então átomo é um constituinte da matéria formado por partículas menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então relembrando, um átomo ele é dividido em núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, nós temos prótons, que são aquelas partículas de carga elétrica positiva, e os nêutrons, né, que são aquelas partículas sem carga elétrica. Então, lembrem que a gente já viu que prótons e nêutrons formam toda a massa de um átomo, tá? E o átomo ele é dividido então, em núcleo e eletrosfera. O que fica girando lá na eletrosfera? Na eletrosfera giram os elétrons. Então, quando o átomo ele é neutro, ou seja, o átomo ele não ganhou e nem perdeu elétron, certo? O número de prótons que está lá dentro do núcleo é igualzinho ao número de elétrons que está girando na eletrosfera. Quando um átomo neutro ele se transforma em íons, que é um conteúdo que eu já mandei para vocês, mas eu vou revisar em outras aulas aqui para vocês também. O que vai acontecer? Ele pode ganhar ou ele pode perder elétrons. Mas num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E esse número de prótons é o número atômico, que a gente já tinha visto. O que é o número atômico? É a identidade do átomo. Bom, então, o número atômico na tabela periódica ele é representado em cima do símbolo, né? Aqui. E o 2 e 1? O que significa isso? Cada elemento vai ter esse valor que vai indicar a distribuição eletrônica, tá? A quantidade de elétrons que tem em cada camada. Por exemplo, a gente já viu que um átomo completo ele tem a camada KLMNOPQ. Então, relembrando, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, camada O, nível 5, camada P, certo? Então, KLMNOP, 6, camada P, nível 7, camada Q, certo? Então, aqui ele está indicando que esse átomo ele tem duas camadas. Tá? Então, é a distribuição eletrônica de um átomo, certo? E o átomo, como a gente já viu outrora nas outras aulas, né? Por isso que o professor diz o seguinte, para você estar organizando, certo? Então, nós temos aqui, ó, 6,94 seria o quê? Esse 6,94, ele é a massa atômica. E abaixo do 6,94 nós temos o 0,53. Então, o que seria o 0,53? A densidade de um átomo. A gente já viu lá no comecinho do ano sobre a densidade também, né? Então lembra, densidade, a razão da massa por volume, tá? Isso tem lá no caderno, o professor vai querer que vocês deem uma revisada lá também, tá? Mas aqui na tabela já traz a densidade do átomo também. Então essa semana vocês vão assistir esse vídeo bem tranquilamente, vocês vão ver o que eu estou falando, vão parando o vídeo, vão anotando, vocês vão anotar isso aqui no caderno, vocês vão deixar isso aqui organizado no caderno de vocês. Quando a gente voltar, tá, o professor vai olhar todos aqueles vícios que já tinham carimbo no caderno,
mais esses conteúdos, os conteúdos que já foram passados dos arquivos, tá? Ah, professor, precisa copiar tudo? Não, não precisa copiar tudo. Mas vocês vão ler aquilo ali e vocês vão colocando em tópicos no caderno. O caderno tem que estar com a data, o conteúdo, e vocês vão organizando isso em tópicos. Isso tem que ter no caderno, sim, tá? E a aula 5, nós já estamos na aula 5, online. Né? Então, a aula 1, 2, 3 e 4, online, o professor enviou o conteúdo com atividades, enfim, né? Então agora na aula 5 a gente estou fazendo o meu primeiro videozinho, olha só que legal, que é com vocês. Meu primeiro vídeo vai ser com o nono 3, hein? Tá? Muito bem. Inclusive o professor comprou os quadrinhos aqui, ó, para poder facilitar a vida dos meus alunos. Então, eu quero que vocês estudem bastante. Bom, então na tabela periódica nós temos ali, ó, vamos contar junto, por isso que tem que ter a tabela lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 linhas horizontais que nós vamos chamar de períodos. Tabela periódica é dividido em 7 linhas, né, denominada períodos. E nós vamos ter 18 colunas, então. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Então, a tabela periódica é dividida em família A e B. Então, 1A e 2A. Família B, que a gente chama de elementos de transição externa. Então, elementos de transição externa fazem parte da família B. E aí nós continuamos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? E aí nós temos os elementos de transição interna, que são os elementos que ficam aqui embaixo na tabela periódica. Tá? Então, por exemplo, a gente, aqui ó, a família 2A, ela tem o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e o bário com o número atômico 56. Como não cabe tudo aqui, a gente não, né? Os químicos organizaram aqui embaixo. Então continua. O bário, ele tem o número atômico 56. O lantânio 57, o cério 58, enfim. Todos esses elementos deveriam estar aqui, né? Ele é organizado aqui embaixo, certo? E aqui, ó, o actínio 89. Então eles fazem parte dos elementos de transição externa. Então 89 a 103, tá? Então o actínio, o tório, o proctactínio, né, urânio, enfim, todos os elementos até chegar lá no laurêncio, que é o 103, deveriam estar aqui, mas não cabem todos aqui. Então eles são colocados aqui embaixo, certo? Bom, então, relembrando, tá? A tabela periódica é dividida em famílias A e B. As famílias são divididas em colunas, os períodos são divididos em linhas. Então, nós temos família 18 colunas, período 7 linhas, tá? Então, 7 linhas horizontais, períodos, 18 colunas verticais, famílias. E elas são divididas em família A e a família B, certo? Bom, na classificação, na aula 2, a gente vai estudar um pouquinho da classificação dos elementos químicos. Então, de acordo com a característica, o hidrogênio ele tem uma característica muito particular, então ele vai ter uma característica única, mas nós vamos dividir os átomos em metais alcalinos terrosos, metais de transição, lantanídeos, a série dos lantanídeos, a série dos actinídeos, né? Então a gente vai ver o que é isso na aula 2, semana que vem. Por isso que essa aula vocês vão organizar e tentar entender isso. Dúvidas? Mandar um recadinho pro professor lá no Google Classroom ou no meu WhatsApp, né? 96316416. Ou lá no grupo Nono 3. Mas
mandem um recadinho para mim que depois eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Metais representativos, semimetais, não metais, halogênios, gases nobres, enfim, todas essas características a gente vai deixar para a aula 2, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam nessa aula? Os átomos são divididos, então não esqueçam, em 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. E não é coincidência que a tabela periódica ela é formada por 7 linhas. Então, o número de linhas representa a quantidade de camadas. Linha 1, lá no período, o elemento tem uma camada. Linha 2, o elemento tem 2 camadas. Tá? Linha 3, 3 camadas. Bom, então, camadas nós vamos ter camada A, desculpe, que está trocado, só para não confundir aqui vocês. Aqui eu vou apagar, A e B são as famílias, então nós vamos ter camada K, L, M, N, O, P e Q. Então nós temos 7 camadas, certo? Vou colocar o 7 para vocês lembrarem aí. 7 camadas. Essas camadas indicam os períodos. Então, quantos períodos nós temos? 7 períodos. Tá? Que são as linhas horizontais. Então, para finalizar nossa aulinha de hoje, eu coloquei ali, ó. Deixa eu ver se aqui é melhor para vocês, tá? Cada período indica o número de... Não esqueço. Camadas. Ocupadas pelos elétrons, certo? Gente, eu sei que não tá fácil para ninguém, não tá fácil para os professores em casa. Querendo ou não, nós estamos trabalhando em dobro, né? Estamos trabalhando muito no Google Classroom, fazer o planejamento impresso, fazer o planejamento para mandar ali nos arquivos. Agora o professor está fazendo o vídeo aula, tem planejamento de todas as aulas para a gente fazer, descrição, devolutiva de aluno, né? Muitas turmas, né? Mas à medida do possível a gente vai estar aí tentando sanar e tentando estar atendendo vocês, certo? Vamos se cuidar com esse vírus, tá? Esse vírus é muito sério. Não saiam de casa, usem álcool ou sabão, lavem bem as mãos com sabão. Jamais coloquem a mão no rosto, no nariz, olho, tá? Pegou em qualquer coisa, lavou mão, usou álcool. Máscara. Não se sai de casa sem máscara, tá? E não é para ficar colocando a mão na máscara. Botou, pode coçar, pode fazer o que for, não colocar mão na máscara, porque é muito perigoso de contaminar, né? Chegou em casa, já lava a máscara com detergente, com sabão em pó ali, né? Tá? Se der, borrifa álcool 70 nela também, tudo isso para ajudar, certo? Se precisar comprar um pão, sair, manter a distância, não ficar falando perto das pessoas, tá? Levou as compras para casa, lavar tudo, inclusive higienizar sacola, não botar nada dentro de casa. Todos os produtos que a gente coloca dentro de casa, a gente tem que limpar tudo, tá? Todas as formas. Prevenção é o melhor remédio. Tá? Ninguém quer ficar lá no hospital, né, com problema respiratório sério ou levar para sua família esse vírus, tá? Que é muito perigoso. Beleza? Valeu, gente, e até a próxima aula.